São João Batista. A maquete que você tem nas mãos corresponde a uma reprodução detalhada e fiel de um antigo galeão português do século XVII, o São João Batista. Este barco com 24 canhões participou na chamada Carreira das Índias, uma espécie de ponte marítima que uniu a Europa à América. A construção desta maquete o aproximará desta realidade histórica e, ao mesmo tempo, o fará sentir como um autêntico mestre da construção naval. A preparação. Recomendamos que, antes de começar, procure um lugar tranquilo que lhe permita desfrutar com comodidade da tarefa. Para começar, lixaremos todas as peças com uma lixa suave. Lixaremos seguindo o perímetro de cada peça e sem movimentos bruscos para não estragar a sua estrutura. Eliminaremos assim pequenas partículas que podem comprometer o resultado, principalmente no momento de aplicar o verniz e as tintas. Para dar mais realce à nossa maquete, podemos pintar as peças com tintas de diferentes tonalidades. Pintaremos sempre no mesmo sentido para que a tinta seja absorvida de maneira uniforme. A construção do casco. Depois de preparadas as madeiras, passaremos à montagem das peças mais delicadas da sua maquete. Começaremos com a colocação das cavernas. Aplicaremos cola branca nas linhas de contato e nos dois lados das peças. Primeiro, devemos colocar uma quantidade suficiente de cola para que a adesão das cavernas seja perfeita. Depois, colocaremos as peças no devido lugar até encaixarem perfeitamente. Com a ajuda de um esquadro, verificaremos se as cavernas formam um ângulo de 90 graus com a falsa quilha. Já foram colocadas 4 cavernas. O casco começa a tomar forma. A partir deste momento, é aconselhável utilizar um suporte para poder trabalhar com maior comodidade. Agora forraremos as cobertas com tábuas de forro. Para isso, aplicaremos cola branca ou de contato em toda a linha de união das tiras, obtendo assim uma boa adesão. Começaremos a aplicar a cola pela parte superior e colocaremos as tábuas em toda a superfície. Já temos a coberta forrada. Ao virá-la, veremos onde as tábuas de forro sobressaem da coberta. Deveremos cortar as rebarbas com uma faca, tendo sempre a precaução de não colocar os dedos na linha de corte. Cortaremos também pelo interior dos encaixes. Acabaremos de cortar o resto dos excedentes. Voltamos a virar a coberta. Agora, poderemos verificar que já está perfeitamente forrada. Para simular o soalho e a calafetagem, desenharemos com lápis uma ranhura transversal. Com a ajuda de uma régua, marcaremos pontos de 70 milímetros de distância e outros a 35 milímetros. Alternando estas marcas, faremos as linhas que representarão o soalho das cobertas. Concluímos a confecção das duas metades simétricas de uma mesma coberta. Aconselhamos invernizá-las antes de prosseguir com a sua montagem. Colocaremos agora as zonas de contato, onde se apoiam as cobertas, e em seguida encaixaremos cuidadosamente as metades correspondentes. Estas deverão ser colocadas de forma definitiva. Colocaremos também os elementos que se situam nas cobertas, como as enoras e as escadas, pois mais tarde seria mais difícil colocá-los no seu lugar correspondente. Colocamos os pontos de apoio e colamos os vaus nos seus encaixes. Construímos uma nova base para que nos permita a colocação de mais cobertas.
Continuamos a colar e a colocar vals e cobertas. Por último, colamos e colocamos a coberta superior. Para a construção das escadas, colaremos com cola rápida pequenos pedaços de madeira nas ranhuras do montante. Depois, colamos o outro montante em cima. Com a colocação das cavernas, dos vals e das cobertas, já completamos uma boa parte do casco do nosso galeão. Agora já podemos cobri-lo. Colaremos e colocaremos as amoradas, tanto a central como a de popa, e faremos o mesmo com as do outro lado. Para colocar as tábuas do forro com perfeição, devemos lixar todo o casco. Colocando o barco nesta posição, lixaremos a superfície, eliminando todas as arestas e permitindo assim que as tábuas se assentem perfeitamente. Podemos utilizar para esta operação uma lima curta, uma comprida ou uma de meia cana. Enquanto lixamos, utilizamos uma tábua do forro para verificar como se ajusta a superfície. Damos a volta ao casco e continuamos lixando até conseguir um acabamento que permita o perfeito assentamento das tábuas. Realizaremos esta operação nos dois lados do casco. A colocação das tábuas começa com a chamada tábua mestra. Primeiro, a situamos na sua posição, procurando que sobrepasse a proa e a popa. Em seguida, aplicamos cola e a encaixamos nas ranhuras das cavernas. Fixando-a como uma espécie de chave de fenda cega. Se ao iniciar o trabalho com as tábuas, verificarmos que as madeiras estão ressecadas e poderiam quebrar ao serem arqueadas, devemos umedecê-las com água. Desta forma, voltarão a recuperar sua flexibilidade e poderão ser modeladas. Podemos também utilizar um alicate como este para realizar este trabalho. Continuamos o forro do barco com outra tábua, que colocamos, colamos e fixamos em cima da tábua mestra. Com uma serra, cortaremos as sobras das tábuas, ajustando-as à proa e à popa. Colocamos as amoradas das troneiras. Primeiro, verificamos a perfeição de seu encaixe e depois, colamos os pontos de contato. Fixando-as com a chave de fenda cega. Ainda há muito o que fazer. A colocação correta das tábuas é importante.
Nesta fase, devemos corrigir as imperfeições antes de continuar. Agora, damos a volta no casco e dividimos o barco em duas metades imaginárias. Começamos a pregar tábuas a partir da parte baixa da falsa quilha para cima. Verificamos, colamos e, finalmente, fixamos com a chave de fenda cega todas as tábuas. Terminada esta operação, o casco terá um aspecto parecido a este. Agora, fecharemos os buracos que permaneceram depois da colocação das tábuas. Para isso, utilizaremos uma tábua que tenha sobrado, colocando-a sobre o buraco para nos assegurarmos da medida e cortando-a para fazer uma cunha. Aplicaremos cola. E com a cunha, taparemos o buraco. Repetiremos esta mesma operação para tapar os outros buracos. O modelo que construímos apresenta o lado direito ou estibordo descoberto. Assim, não devemos completar o forro deste lado. Colocaremos agora a coberta e os tacos de reforço que darão forma à proa. Com uma lima, lixaremos o taco da proa, primeiro de um lado e depois do outro, até conseguir a forma desejada. Depois de cobrir o casco, devemos lixá-lo para igualar a superfície, que deve estar totalmente lisa. Colocaremos agora o forro definitivo. Tal como o primeiro, começaremos a cobertura pela tábua mestra. Aplicaremos cola nas tábuas e também nas zonas de contato do casco. Depois de aplicada a cola, esperaremos que, ao tocá-las, não estejam grudentas. É quando podemos colocá-las sobre o casco. A colocação do resto das tábuas de forro é feito da mesma forma que a do primeiro forro, ou seja, da falsa quilha à tábua mestra e da tábua mestra à coberta superior. O processo de tapar os buracos é também o mesmo. Recordamos que deixamos o lado deste bordo a descoberto. Completamos o forro do casco, tanto na proa como na popa. A proa deve apresentar uma perfeita simetria. Uma parte da popa apresentará o aspecto de uma espiga. Depois de terminado o forro, voltaremos a lixar o casco para evitar zonas ásperas e unificar a superfície. Esta operação deve ser feita com suavidade para não estragar o segundo forro. Agora, colamos as coberturas da borda da amurada. Para isto, utilizaremos uma cola rápida. As coberturas do bordo da amurada devem cobrir totalmente os contornos das amuradas, tanto a bombordo como a estibordo.
Para conseguir que as ripas tenham a curvatura necessária na proa, utilizaremos um alicate para curvá-las. A primeira ripa será colocada sobre a tábua mestra. Depois de colocadas todas as ripas ao longo do galeão, chegou o momento de envernizar o casco. Utilizaremos o verniz mate, aplicando-o com amplas pinceladas para que o verniz esteja bem distribuído. O esforço valeu a pena. Depois de algumas horas de trabalho, concluímos o casco do barco. Para os engenheiros navais, esta é a parte mais complexa e importante da construção de um barco, pois dela dependem a flutuação e a navegação. A superestrutura. É aconselhável envernizar, depois de montados, todos os elementos da superestrutura antes de colocá-los no galeão. Começamos a construção da superestrutura com a montagem dos charetados. Para sua construção, usaremos estas peças que se encaixam perfeitamente umas nas outras. Cortaremos sob medida, colocando-as nos lugares adequados. Para a construção do leme, faremos primeiro sulcos com uma serra. Desse modo, conseguiremos este relevo. Depois colocaremos as dobradiças e os pregos. Por último, cortaremos o fio de latão e, com a ajuda de uma pinça, colocaremos o eixo. A pá de comando do leme é introduzida pela cabina de comando do timoneiro até encaixar completamente. A alavanca do leme entra pelo orifício do leme e deve passar pelo buraco de comando do timoneiro. Finalmente, colocaremos o leme no encaixe da alavanca. As janelas dos canhões ou troneiras serão construídas unindo estas duas peças com a sua dobradiça. Para sua colocação no casco, utilizaremos cola rápida. Devido ao pequeno tamanho das peças, devemos trabalhar com delicadeza e retirar imediatamente o excesso de cola. O varandim da popa será forrado dos dois lados com diferentes tonalidades. Colocaremos também uma lâmina de madeira no contorno. As colunas serão coladas utilizando uma pinça. Podemos fazer pequenas marcas para que todas as colunas tenham a mesma distância.
Para a construção dos canhões, montaremos primeiro as carretas dos canhões com cola rápida. Depois, colocaremos o cano do canhão no seu eixo. Completaremos a montagem encaixando as rodas nos seus eixos. Para a colocação dos canhões, construiremos com 2 pedaços de ripa de madeira uma pequena ferramenta em forma de L. Esta ferramenta nos facilitará o acesso às cobertas. Poderemos, assim, colocar sem dificuldades os canhões do nosso galeão. Com o lado curto da ferramenta, também poderemos colocar os canhões na popa. Com a ajuda deste molde e utilizando as bigotas e o fio de latão, faremos os cabos de fixação. Rodearemos a bigota com o fio. Com um alicate de ponta, retorceremos o latão para fechá-lo. Para que todos tenham a mesma medida, utilizaremos em cada passo o molde que construímos. Daremos a volta ao cabo de fixação e cortaremos com um alicate de corte. Terminaremos a modelagem da peça com um alicate de ponta. Os outros cabos de fixação serão construídos da mesma forma. Ao nosso galeão faltam apenas a mastreação, a enxárcia e o velame. O casco está completo e os elementos que compõem a sua superestrutura, como os charetados, as troneiras e os canhões, já foram colocados. Agora já podem ser vistas até mesmo as cargas dos porões. Mastreação, enxárcia e velame. Trabalharemos agora numa das partes mais vistosas deste magnífico galeão, os mastros e as suas velas. Parece uma tarefa difícil, mas se seguirmos com atenção as instruções fornecidas com a nossa maquete, verificaremos que na realidade é muito simples.
Primeiro daremos conicidade aos mastros. Desbastaremos a madeira para que o seu diâmetro seja o mesmo que o da parte superior do mastro. Este processo deve ser feito com uma lixa à medida que giramos a vareta. Também poderá ser utilizada uma faca, que desbastará mais rapidamente. Neste caso, devemos retocar com lixa suave. Depois de feitas todas as reduções nos mastros, já podemos acrescentar os seus acessórios: cesto da gávea, vergas, lebres, moitões e cadernais. Podemos também colocar os mastros no lugar correspondente. Em seguida, faremos os ovéns para tensionar os mastros. Aplicando uma gota de cola branca na ponta da corda, conseguiremos um efeito de agulha. Um nó no final da corda evitará que esta se escape. Passaremos pelo primeiro orifício para dentro e subiremos para o introduzir pelo orifício correlativo ao da bigota. Passaremos agora pelo orifício superior e puxaremos para baixo. Completaremos a passagem pelos orifícios restantes e a seguir puxaremos. Para finalizar, faremos um nó. E arrematamos com uma gota de cola no nó. Para atar os enfrechates, faremos um nó no primeiro e puxaremos. Faremos o segundo nó, seguindo as instruções com a ajuda de uma pinça. Puxaremos e repetiremos o nó anterior. Depois, cortaremos a corda que sobrar. O aspecto final, depois de atados todos os enflechates, é espetacular. Para colocar as velas, passaremos primeiro um dos ilhoses por uma extremidade da verga. Passaremos o outro pela extremidade e distribuiremos a corda que sobrar. Utilizando um cabo, faremos os anéis que segurarão as velas. Atamos com 2 nós. E cortamos o excesso de corda.
As pontas dos cabos são atadas às cavilhas. Com a ajuda de uma pinça e seguindo as instruções das fichas de montagem, completaremos a atadura. Faremos ainda os estropos dos moitões e os cadernais, com a ajuda imprescindível das fichas de montagem. O barco está praticamente pronto. Falta apenas a bandeira no mastro real. Nosso galeão já está concluído. E este é o momento de contemplar a nossa obra e de colocá-la num lugar de destaque, como ela merece.